A Casa Elefante contém conteúdo adulto e como hoje eu que sou a host, eu aconselho vocês a tomarem cuidado. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje o capítulo 26 de Harry Potter e a Ordem da Fênix, Visto e Imprevisto. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe como a Gina ficou tão boa em quadribol, vai lá ler tudo e depois volta aqui. Eu sou a Luísa Zanferdini e hoje é a minha primeira vez como host. E eu tô aqui com a Larissa Andrioli, que chegou pro jantar toda enlameada. Amiga, o que aconteceu? Tá tudo certo? Cara, é isso que dá eu, zero esportista, resolver que eu vou jogar quadribol. Nunca mais. Fui lá tentar ajudar os meninos que estão sem gente no time. Me fudi. E também tô aqui com o Junior Code, que tá encolhido num canto, segurando uma cerveja amanteigada, meio triste. Amigo, o que aconteceu? Amiga, pelo visto, eu não sou que nem a minha irmã. Eu não levo jeito pra coisa. Ai, coitado. A gente vai resolver isso hoje mesmo, esse problema de autoestima. Opa. E hoje a gente vai... E eu também estou de volta. É isso mesmo, a Lia psicográfica. Mesmo com os hosts agora tentando boicotar minha participação. Vocês não vão conseguir derrubar uma mulher empoderada. Vai falar sobre Grifinória aprendendo a perder, o Harry cometendo mais um crime na escola, empatia inesperada e o Dumbledore sendo o Dumbledore. Perfeito. Gato. Então, Lari, conta pra gente como que o pessoal pode conversar com os Elefanters. Então, quem quiser trocar ideia com a gente, mandar feedback, essas coisas, pode procurar por A Casa Elefante em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, a gente tá lá com esse nome em todas elas. Ou pode mandar um e-mail para casaelefante@animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, onde a gente conversa, tem algumas discussões e a gente também recebe feedback lá. E a gente tem o nosso servidor no Discord, onde, além de poder conversar com a gente tem também a Listen Party, que a gente escuta toda semana o episódio ao vivo. E lá é o único lugar onde os ouvintes podem descobrir as informações que são bipadas quando a Luísa tá nos episódios. Informações secretas. É isso aí, gente. E também, uma novidade agora no Discord, a gente tem os avisos pra vocês serem avisados sempre que tiver qualquer coisa que interesse você específica, né? Quando tiver informações dos jogos, por exemplo, quando tiver informações sobre a Lesson Party mesmo. Vai ter campanha de RPG nova e deve estar começando agora, inclusive, quando estiver saindo esse episódio. E também a oportunidade para pessoas que quiserem mestrar. Lá agora tem um canal para você que quer mestrar sua campanha. Você chama jogadores por lá. Ou então vocês, o jogador que quer começar, que nunca jogou, quer ouvir o pessoal, você vai ver lá o pessoal que está interessado, ou então quais são as campanhas disponíveis, e você se inscreve. E agora vamos pro duelo de resumos, e eu tô dando graças a Deus que eu não vou ter que participar dessa vez. Nossa. E esse é o momento em que os dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase da escolha deles. E ganha quem conseguir fazer o resumo completo, ou o melhor, em menos de 30 segundos. Então vamos jogar um dado agora pra decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o primeiro resumo. Lari, você quer par ou ímpar? Eu quero ímpar. E deu 4. Esse final de semana não tô com sorte mesmo, não. Code, você quer começar ou você vai dar a vez pra Lari? Mas é claro que eu vou ser cavaleiro, não é mesmo? Claro. É sua Obrigada. A primeira. As damas primeiro. Lari, você tá pronta? Não, eu nem lembro o que acontece nesse capítulo. Ai, tá parecendo eu. Bom, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Visto e Imprevisto em 3, 2, 1, já! O Harry tá preocupado com o rolê lá da Cho, que ela foi embora e tá meio nervoso com isso. A Hermione fica tentando falar com ele, explicar, enfim. Aí começa a chegar a carta da galera que leu a entrevista dele no Profeta, no Pasquim. Aí a Umbridge fica puta, proíbe o Pasquim. Tem aula de oculência de novo. O Harry vê umas coisas que não devia ver, o Snape fica puto. A Umbridge demite. Olha! Nossa senhora! Pior resumo da minha vida. Pior resumo da minha vida. Aquele resumo que eu dei um acesso de riso e não consegui gravar foi melhor que esse.
Gente, a atitude da Lara entrando nesse resumo também já foi assim, né? Eu não lembro, gente. Esse capítulo é muito longo. Eu confundo muito eles com todos os outros capítulos que tem oclumência. Eu não sei se eu vou falar as coisas que acontecem nele, não, mas eu vou tentar. Então, que bom que chegou sua vez, Code. Junior Né? Code, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Visto e Imprevisto em 3, 2, 1, já! Tá, a Hermione fica explicando a vida pro Harry, né? Aí sai uma entrevista e a Umbridge fica puta e proíbe que leiam, só que aí todo mundo lê mesmo. O Harry sonha lá com o Voldemort, dos comensais. Aí ele pega pistas do ministério lá, do mistério, o que tá acontecendo. Aí na escolinha do Severo, o Harry vê o Snapzito mini, né, na memória, aí ele usa Protego pra fazer isso. Aí na prática tem linha cruzada lá com a memória do Voldemort. Aí do nada um grito, eles sobem, a Minervona muito sororidária ela, né? Aí tem o show da Umbridge na frente da escola, querendo humilhar a Balone. E aí o Dumbledore sobe e mostra quem é que manda nessa porra, né? Ih, Pocotó, o Firenze chega. Acabou! Ai, que difícil, realmente é difícil escolher. É Tá difícil, vendo? mas acho que esse tá óbvio, né? Assim, tá um pouco... É difícil, mas dessa vez não é tanto, porque o Code foi mais longe, realmente. Então, Code, parabéns. Pai, que eu estou nervoso ainda, obrigado. O coração está acelerado. Mas eu falei com o Code antes da gente começar a gravar. Eu falei, já pensa aí como que você quer começar o capítulo. Começar a gravação, porque eu já sei que eu não vou ganhar. Que ótimo. Acho que isso que me deu confiança, amiga. Pode ter sido. Obrigado, essa vitória também é sua. Você gosta do conteúdo do Animagos e do Casa Elefante e quer garantir que a gente não desapareça? Você pode se tornar um apoiador e financiar o nosso projeto pelo PicPay. Você acessa picpay.me/animagos. Mas você não mora no Brasil? No problem. Agora nós temos também uma opção internacional no Patreon. Agora, para enviar aquela contribuiçãozinha única, sem compromisso, segue o Pix, pix@animagos.com.br. Com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente. Hermione tenta dar a Harry alguns conselhos sobre o amor, a Grifinória continua perdendo no quadribol e o artigo de Harry publicado no Pasquim. Ele é rapidamente declarado ilegal dentro de Hogwarts por Umbridge e Harry tem outro sonho perturbador com o ponto de vista de Voldemort. Ele continua tendo aulas de oclumência com Snape, Umbridge tenta demitir e expulsar a Trelawney e Firenze, o centauro, é contratado por Dumbledore em seu lugar. O diretor também não permite a expulsão de Trelawney. Vejam, estamos aqui, mais uma vez, né, no seu feed, nós três, o trio terror do Igor, aqui na esperança de proporcionar mais ou menos umas 4 horas de diversão na mesa de edição. É isso. Coitado, Igor. Vamos dar início aos trabalhos. Comecemos. Code, você tem a palavra, pode começar. Qual que é a parte desse capítulo gigante que você deseja começar? Ai, meu Deus, olha só. Vou pegar uma coisa que eu só lembrei realmente agora de comentar. Eu acho que também não estava nos nossos comentários enquanto a gente montava a pauta. Que é o nome do capítulo, que eu acho muito interessante, né? Tanto o original quanto a tradução. Que, né, o visto e imprevisto, talvez ele passe um pouco despercebido em português pro significado, né? Porque o que seria o visto é o que o Harry vê no sonho, eu imagino, né? As coisas que ele vê, ou as coisas que ele vê na memória do Snape, enfim, as informações que se tem acesso. E o imprevisto seria, no caso, não no sentido em português que a gente fala, eu tive um imprevisto, um acidente, uma coisa que eu não tava esperando, mas mais realmente uma coisa que não foi prevista, né? Uma coisa que não foi, não houve uma previsão, sei lá, sobrenatural, como acontece com os videntes, né? Que seria, no caso, a chochada da Umbridge pra Trelawney, dizendo que ela não previu que ela ia ser demitida. Muito legal esse nomezinho com uma rima, né? Não sei se chega a ser uma literação, mas que a J.K. Rowling colocou e a Lia manteve. Conseguiu manter direitinho, né, na tradução. Bem legal. Como que é o original que você falou? Seen and unforeseen. Inclusive já apareceu pra mim os alunos escrevendo, tentando falar a palavra imprevisto. Eu tive um imprevisto, usando a tradução direta como eu tive um unforeseen. Essa parte também eu acho interessante pensar que é imprevisto a contratação do Firenze, né? Que a Umbridge fica lá tendo um Isso! Ela não tava esperando que os planos delas fossem assim ser subvertidos pelo Dumbledore rapidamente. Dessa forma, enquanto né? Ao vivo. Ao vivaço. E sem contar que é muito legal que tudo isso diga respeito a um capítulo em que se define uma parada sobre adivinhação, né? Sobre o cargo de professor de adivinhação. Então, tipo, o vocabulário usado no nome do capítulo, né?
ele diz respeito justamente ao que pode ser visto e imprevisto nessa disciplina, né? É uma disciplina que fala sobre essas coisas, assim. Como essa é a minha primeira vez como host, eu quero começar pelo começo, pra eu não me perder muito. Certo. Então, vamos voltar lá pro comecinho. Sensata que nem a Hermione. Eu gosto muito desse capítulo que, principalmente no começo dele, acontecem várias coisinhas que vão dando corpo pra história e, tipo, quando a gente tá lendo, a gente fica tipo, ah, tá, né? Mas aí quando você para pra pensar, elas são coisinhas pequenas, mas são muito importantes, né? Uma coisa que eu acho muito legal que aparece aí no início é que a gente vai começar a lidar com as consequências dessa fuga dos comensais, né? Uhum. E a gente já viu no capítulo anterior que isso deu muito gás pra galera que tava na AD, né, e tal. Mas uma coisa em específica é que junto com isso vai vir essa entrevista do Harry, né, que o Harry vai dar lá pra Rita Skeeter, e que vai começar a trazer pessoas pro lado dele, né? E aí um personagem que acho que vai se destacar nesse lado, e ele já tinha se destacado nesse aspecto, né, de acreditar no Harry e tal, lá no início, quando o Simas questiona o Harry e tal, é o Neville. Porque o Neville, ele vai... e nesse livro ele começa a crescer muito, né? E esse livro, querendo ou não, também é sobre ele, né? Porque ele também tá na profecia. Então, é um livro que também vai construir muito esse personagem, né? Ele começa a crescer aqui a partir das aulas da AD. E é por isso que ele vai virar o personagem que ele é lá no final, né? Que é super importante e tal. Mas uma coisa que eu acho muito legal é como que nesse capítulo a gente vê que ele tá muito determinado, assim. Tipo, ele tá muito diferente e ele tá muito encarando as coisas, assim, com uma seriedade muito grande, assim, né? E eu acho muito interessante isso pra construção dele, assim, enquanto personagem. E deve mexer bastante com você, entre aspas, assassinos, né? Quase como se fossem assassinos dos seus pais, terem fugido da cadeia, por exemplo. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu acho que tem até um pouco a ver com o imprevisto, tipo, ninguém conseguiu prever que o Neville fosse um bom, tipo, uma pessoa com habilidades e que fosse ser corajoso, né? Tipo, eu acho muito legal ver essa mudança dele. Mudança não, né? Porque eu acho que ele sempre foi assim, mas esse desabrochar do garoto. E é muito legal porque, tipo assim, quando eles estão falando sobre a entrevista do Harry, né? Que é quando o Neville vai se pronunciar, assim. E ele fala sobre como deve ter sido difícil pro Harry falar sobre essas coisas e finalmente, né, colocar pra fora tudo que aconteceu naquela noite e tal. E a forma como o Neville fala sobre isso, e a gente vê que ele vai falando meio que picado, assim, né? Ele fala, deve ter sido difícil falar disso, ele meio que vai quebrando a fala, assim. Ele tá falando um pouco sobre a situação dele também, né? Como deve ser difícil pra ele falar sobre isso. Mas eu acho que ele vai entendendo cada vez mais o quanto é importante ele se apropriar da história da família dele, assim. E, tipo, parar de esconder. Embora a gente já discutiu isso, eu entendo o lado dele também, de ter um pouco de vergonha, ter um pouco de medo de falar sobre os pais e tal. Mas como que ele vai entendendo cada vez mais que ele precisa se apropriar dessa história e assumir as consequências disso na vida dele, assim, o que isso quer dizer pra ele e o que ele quer fazer com isso, como que isso define ou não a vida dele. E isso é muito fofo, assim, essa parte, porque ele fica meio que dando apoio pro Harry, mas na verdade ele também tá se apoiando, né? Ele tá meio que falando consigo mesmo também um pouco. Sim. Isso é um dos fatores que faz eu gostar tanto do Neville. Tipo, ele é um dos meus preferidos, assim. Cada vez que eu leio eu gosto mais dele, assim. Eu acho que quando eu li as primeiras vezes ele era bem diferente pra mim, mas cada vez que eu leio eu gosto mais, assim, de como ele é construído sutilmente, assim, aos poucos. Ele vai se tornando... E aí, tipo, não é uma quebra de personagem ele se tornar quem ele é. Sim. Faz muito sentido, sabe? Muito. E a gente nota também, inclusive, os 6, né, vamos dizer assim, o trio de ouro e o trio de prata se aproximando mais também, né, tipo, a gente não costumava ver tanto o Neville ali tá com o Harry ou com o Ron e tudo mais. E talvez por causa das reuniões da Armada, eles estão se aproximando, né, que vai fazer eles irem juntos pro Ministério, né? E é interessante que você falou isso do trio de prata, né? Porque também é nesse livro que a Gina começa a aparecer mais, né? De uma forma bem dela, assim mesmo, tipo... Aos não poucos, mais, né? Aos poucos e não mais dizendo respeito a
ao Harry, assim, tipo, porque o Harry está salvando ela, porque ela gosta do Harry, porque ela é irmã do Ron. Ela vai se tornando cada vez mais uma personagem independente, Dona assim, de si. né? Sim. Dona de si também. Inclusive, é nesse capítulo que a Gina e o Rony saem pra tomar o primeiro banho em 5 anos desses livros. É verdade. Que a gente vê Uma salva falando. de palmas. Mas é importante também notar que eles só saem pra tomar banho porque eles estão enlameados. Se fosse só suor do treino, não precisa. Eles vão tomar banho depois de comer, né? É verdade, eles sentam, jantam e vão tomar banho. As ideias, né? E aí os gêmeos Weasley ficam tipo, ai, mas como é que ela aprendeu a jogar quadribol se a gente nunca jogou com ela? E a Hermione conta que ela arrombava o barracão lá de vassoura e ficava treinando sozinha. O que na minha cabeça faz mais sentido ela ter treinado como apanhadora mesmo, porque era a única bola que ela conseguia, tipo, lidar sozinha, né? Soltava o pombo e ia atrás. Eu tenho uma... Assim, no momento em que ela fala, né, que ela tá agindo como apanhadora, porque o Harry não tá disponível no momento, mas assim que o Harry voltar, o caminho tá aberto pra ele continuar sendo apanhador e ela vai tentar fazer gol que ela gosta mais. Isso pode ser verdade, mas no meu headcanon meio que ela tá só, tipo, tentando ser legal com o Harry, dizendo pra ele, tipo assim, a sua vaga está guardada, inclusive dizendo que ela gosta mais de ser artilheira, sabe? Eu não acho que ela esteja só sendo legal, não. Acho que ela realmente é muito mais... ela é uma artilheira muito melhor do que apanhadora, assim. Eu acho que a Angelina fala alguma coisa, tipo assim, a Gina é boa, mas não é igual você, assim. Talvez isso que eu digo também pode ser um pouco contra a ideia de que ela, tipo, ela tá fazendo alguma coisa por causa do Harry, não por ela mesma, né, e tal. Mas também tem a questão de que eu queria discutir com vocês sobre como que vocês percebem a ideia, a diferença, vamos dizer assim, de como é que a sociedade bruxa lida com o machismo diferente da gente. Falaram um pouquinho sobre isso lá na live do Dia das Mulheres, né? Não me lembro de terem discutido especificamente sobre as disparidades que existem do mundo bruxo em relação ao nosso mundo, principalmente pelo fato de que no nosso mundo, né, as mulheres começaram a ganhar espaço relativamente recentemente, né? Enquanto a gente tem no mundo bruxo, por exemplo, as fundadoras de Hogwarts estão de igual para igual com os fundadores lá atrás, 1000 anos atrás. A gente sempre tem, e na história, figuras de mulheres em posições de destaque e de liderança e tudo mais, o que deve ter feito, talvez, o mundo bruxo ser um pouco mais igualitário nesse sentido. Eu acho que tem algumas coisas interessantes a gente pensar em como que a Rowling construiu isso. Porque, assim, eu acho que primeiro tem que pensar que a Rowling se declara feminista, né, como uma mulher feminista. E aí a gente pode até questionar o feminismo dela, né, qual feminismo é esse, né, quem que tá incluído, mas enfim, ela se declara como uma mulher feminista, então ela vai, sim, construir uma história em que as mulheres têm algum tipo de protagonismo. Não só a história, mas o mundo, né, que ela elabora para essa história se passar. E eu acho que se a gente pensar também num contexto histórico, pensando sobre a história da humanidade, né, em como que durante a Inquisição e tal, a grande parte das pessoas que foram acusadas de bruxaria eram mulheres. Então acho que faz sentido a gente pensar que as mulheres sempre tiveram nesse universo uma posição de igual para igual com os homens, assim, tipo de poder, tanto de poder mágico, né, mas também de poder político, assim. Eu acho que você até citou as fundadoras de Hogwarts, mas eu acho que se a gente pensar também nas instituições como um todo, assim, tipo, desde cedo que você tem mulheres como ministras da magia, por exemplo, né? Isso não é uma coisa que acontece recentemente, a Hermione não é a primeira, longe disso, assim, tipo, tem umas que datam desde muito do início, assim, da construção do Ministério da Magia. Então eu acho que nesse aspecto, assim, político, as mulheres têm sim estão ali numa paridade, sabe, com os homens. Mas eu acho que o mundo bruxo ele ainda traz muitas questões de machismo na visão das pessoas com relação a, tipo, comportamentos individuais. Então, por exemplo, a gente vai ver algumas visões machistas do Rony com relação à Gina, por exemplo, de que ela não pode sair pegando todo mundo. Dos próprios gêmeos que, tipo, julgam o fato dela... Quer dizer, que eles, ao longo da vida deles, né, não deixavam ela jogar quadribol com eles. Por quê? Só porque ela era mulher. Porque, enfim, o Rony, que era, tipo, 1 ano mais velho que ela, já podia jogar. Então, não tem a ver com idade, né? Tem a ver com outra coisa ali. Então, parece que o machismo no mundo bruxo, ele se manifesta muito mais nessas pequenas questões, assim, individuais, de julgar comportamentos
do dia a dia e tal, do que se refletir num aspecto mais, tipo, político mesmo e tal, sabe? Eu acho que é porque, assim, a minha opinião, né? Eu acho que a J.K. Rowling, ao mesmo tempo que ela está querendo passar uma influência, no sentido, tipo assim, eu quero colocar mulheres no poder, falando aqui já de uma questão fora da narrativa, né? Tipo, da intencionalidade da autora e tal. Eu tô querendo passar uma narrativa em que as mulheres tenham mais espaço, porque eu gosto dessa postura, mas eu não quero deixar de abordar também as coisas que as mulheres passam nessa mesma obra. E às vezes pode parecer que, de acordo com se a gente for fazer um paralelo igual à nossa história, fica um pouco contraditório, talvez. Porque assim, eu imagino que... Eu digo contraditório por quê? Porque é claro que existem vários fatores que estimulam o machismo e tudo mais, mas eu acho que um dos principais deles são o fato de que construiu-se, né, que os homens têm mais força física, em sua maioria, em geral, do que a mulher, do que deixa mais fácil as mulheres serem subjugadas através da força. Isso não acontece no mundo bruxo porque tem magia. E também a questão da maternidade, e que é uma coisa que também geralmente é exclusiva, né, das pessoas do sexo feminino. Mas tipo, ao mesmo tempo que isso passa uma ideia de, tipo assim, eu quero poder comentar sobre machismo na obra em relação às bruxas, só que eu também quero que existam bruxas muito fodas e desde sempre. Aí parece que existe uma... Só que aí você falou, né? Em alguns... Tipo assim, não é porque tem... Isso aqui tá bom, isso aqui tá resolvido. Tipo assim, temos mulheres em posições de poder. Também eles não passam por... Que não tem na situação do dia a dia, a mulher passando por machismo relacionado a slut shaming. Do inglês, slut, gíria para se referir a mulher vadia, promíscua. Shaming, de shame. Verbo que significa envergonhar, causar vergonha. Em tradução livre, seria algo como taxar de vadia. Ou coisas como a própria maternidade compulsória e coisas assim. E eu acho também que a gente tem que lembrar que o mundo bruxo, ele é um mundo que ele não é isolado, né? Então você tem muitos bruxos mestiços, ou mesmo puros sangues, mas que de alguma forma transitam no mundo trouxa. Muitos nascidos trouxas também. Então essas pessoas que transitam no mundo trouxa, elas acabam trazendo também uma certa bagagem, né? De preconceitos, de visão, de mundo e tal. Que eu acho que também deve ter um impacto ali a longo prazo, né? Não que os bruxos sejam perfeitos, longe disso, mas talvez assim uma questão que se fosse para estar só no mundo bruxo já estivesse resolvida, não está resolvida completamente porque existe esse ruído, existe esse trânsito entre mundos diferentes, né? Inclusive, por exemplo, a gente vai ter situações de abuso de um trouxa com a bruxa, né? Que vai ser depois a gente vai ver na memória lá do Snape, por exemplo. E, assim, essas crenças são bem generalizadas, né? Que a gente vê, tipo... Por exemplo, tem a Vicência, que ela vira a presidente lá da confederação. Mas aí a gente volta aqui pra Harry Potter e tem, tipo... O Rony falando que a Hermione é boa com sentimentos, porque ela é menina e ela devia escrever um livro. Na hora que a Hermione tá lá cagando regras sobre o namoro do Harry com a Cho, o Rony fala isso pra ela. Então, porque eu acho também, Lari, que eu não consigo não ver isso também muito fora da narrativa, porque, tipo, a gente tem que também levar em consideração os valores da J.K. Rowling, né? Como pessoa construída nessa sociedade também, em que a gente percebe, eu imagino, não sei se vocês concordam, acho que foi mais ou menos a conclusão lá da live do Dia Internacional da Mulher, que a Rowling tem algumas questões aí com maternidade compulsória, por exemplo. Tanto é que a Ginny, né, a gente falou sobre a Ginny, sobre vários personagens dela que necessariamente tem que virar mãe imediatamente após a escola, por exemplo. E engraçado que os meninos ficam zoando aqui a Gina, não deixava ela praticar, mas ela vai ser a única que vai ser jogadora profissional de quadribol, inclusive. Que vai abandonar a carreira dela pra, de acordo com as palavras de J.K. Rowling, criar os seus filhos. Que também não é nenhum problema, né? Claro que se eu tivesse filho, eu também teria o maior prazer em não trabalhar pra cuidar deles, o trabalho mais importante que existe. Mas a gente percebe um padrão aí, entendeu? Acho que é uma... Sim. Eu acho que assim, quando a gente... Talvez não no caso da Rowling, porque eu acho que a Rowling ela acabou trazendo pra si um olhar crítico sobre o feminismo dela, por causa dos últimos posicionamentos dela e tal. Mas, de modo geral, assim, quando a gente vai falar sobre uma obra e que foi escrita por uma mulher, e que é uma mulher que se declara feminista, que, enfim, que está politicamente presente nesses debates e tal, a gente tem uma tendência a olhar para a obra com um olhar um pouco mais bondoso, de tipo assim, essa obra não vai me decepcionar, porque se a autora é feminista, então vai
vai dar bom. Ele vai check todas as caixinhas de feminismo que eu acredito, né? E a gente sabe que não é assim. Primeiro porque o feminismo, ele não é um movimento fechado, né? Que tá unificado, pronto e acabado e não é unificado. Então você vai, às vezes, pegar um livro de uma autora feminista que tá em uma outra corrente, assim, tipo, tem uma outra visão de mundo. E tem outros fatores também, né? Que não é só o feminismo que vai atravessar uma obra. Então você vai ter a classe social daquele autor, você vai ter a cor daquele autor. Então tem várias questões que vão atravessar aquilo ali que podem fazer com que ela não seja exatamente uma obra perfeita nesse aspecto, né? E uma coisa que a gente já discutiu sobre o feminismo da Rowling é que ela carrega traços muito marcantes de um feminismo ali dos anos 90, que é baseado na negação dos estereótipos femininos. Então, por isso que ela tem um olhar tão julgador, assim, pra cima da Fleur, por exemplo. Por isso que personagens como a Lila e a Parvati são meio que vistas como fúteis. Porque ela, que a Cho é vista como chata. Isso, porque ela coloca nessas personagens aqueles estereótipos de mulheres muito femininas e de menininhas, que esse feminismo no qual ela se criou e se estabeleceu rejeita como uma imposição da sociedade. Então, uma personagem que ela vai valorizar, por exemplo, é a Gina, que vai contra isso. A Gina é esportista, a Gina é a menina que mete a mão na cara das pessoas. Ela é a menina que azara os caras no trem, entendeu? Ela é aquela menina que foge dos estereótipos. Então a gente e aí uma visão de um feminismo mais atualizado e mais que olha com um olhar um pouco mais completo para essas coisas, entende que não é assim, né? Tipo, a gente não é assim que a gente vai quebrar os estereótipos de gênero, não é tipo fazendo dessa forma, não é negando tudo que vem do que seria feminino, digamos assim. Então não é um livro que, por ser escrito por uma autora feminista, vai ser perfeito nesse aspecto, né? Ele tem muitos problemas, porque a autora tem muitos problemas, muitas questões que não são muito bem resolvidas ali. Então eu acho que é muito esperado, acho que é de se esperar que o livro acabe sendo um pouco contraditório nesses aspectos mesmo, assim, que pareça que o universo que ela está construindo é um pouco contraditório, mas é porque ela é contraditória, né? A visão de mundo dela é contraditória, assim como a minha, assim como a sua, de todo mundo. Esse tema tá muito latente nesse capítulo pra mim, principalmente também por causa da Hermione, porque quando eu tava vendo ela comentando lá com o Harry sobre os sentimentos, né, e você falou, Luísa, que o Harry falou pra ela escrever um livro sobre isso, porque também acho que existe essa questão do estereótipo aí, de, sei lá, meninas são de Vênus, meninos são de Marte, é pra lá que eu vou, aquela. E talvez tenha ela também esteja utilizando esse estereótipo, que também deve fazer parte da construção dela, do menino que é totalmente desconectado com seus sentimentos, e a menina que vai saber entender uma situação romântica, ou uma situação sentimental e tudo mais. O que é verdade pra muita gente, né? Mas vocês acham que essa é a intenção da narrativa, meio que apresentar esse tema? Ai, difícil. Mas eu acho que talvez sim. Eu acho que essa questão já liga muito também com a Hermione logo em seguida xingando quadribol. Tipo assim, não é coisa de menina gostar de quadribol. E a sua parte é cuidar dos sentimentos. Sim. E a Hermione, eu acho que ela faz um par muito interessante aí com a Gina, né? Porque são dois aspectos de negação da feminilidade, assim, tradicional, que a Rowling vai valorizar. Então, tipo assim, a Gina é a menina que, tipo, é esportista, ou seja, vai contra alguns aspectos. A Hermione se encaixa no padrão por não gostar de futebol, por não gostar de futebol, por não gostar de esporte. Mas ela quebra os padrões por quê? Porque ela tipo, muito foda, muito inteligente, muito hábil com muitas coisas e tal. Então a Rowling, ela vai valorizar dois aspectos, assim, que fogem, né, dessa feminilidade estereotipada, assim, das meninas adolescentes e tal. E ela vai pesar muito a mão, né, no outro, assim, tipo, a forma como ela descreve, por exemplo, o encontro lá do Harry, né, no capítulo anterior, das meninas rindo igual bobas, com os caras no encontro, nananã. Ela pesa muito a mão nisso, assim. Eu sinto que a Hermione, por mais que ela apareça às vezes como, sei lá, o superego do Harry na maior parte, principalmente nesse livro, né, como aquela a figura de quem tem as respostas ou quem tenta te colocar
pra fazer o que é certo ou o que é ideal, ela não deixa de ser também um personagem que não representa o que a narração acredita, né? Acho que às vezes a Hermione, a gente não pode esquecer que ela não é a narradora, ela é só um personagem também, que também tem as suas questões e tudo mais. E que por mais que a Rowling se identifique muito com ela e meio que fale que ela tá na Hermione, né? Que ela, tipo, se coloca na história meio que no lugar da Hermione. Ainda assim, ela é uma personagem. Então, tipo, nem tudo que a Hermione faz é a Rowling fazendo, né? É, exatamente. Por exemplo, vocês acham que a Hermione, quando ela tá comentando com o Harry sobre as coisas, ela tá falando... A narração diz que ela tá sendo, tipo, muito didática, como se estivesse falando com uma criança pro Harry sobre as coisas do encontro que passaram despercebidas pro Harry, né? Mostrando que ela tem muito domínio dos sentimentos do que as pessoas esperam, só que ela também não age com muito tato quando ela tá falando, por exemplo, sobre o quadribol, com os fãs de quadribol, né? Novamente, outras contradições, entre aspas, que a gente vê aí na história, mas que eu acho que dão pra enriquecer um pouco a Hermione, porque assim, eu acho que no final das contas ela sabe muito bem ler as pessoas, e ela consegue entender muito bem os sentimentos, só que às vezes ela não quer indulge. Participar, tolerar, ceder. Olha, a Lia vai aparecer aqui já. Já apareci, meu amor. Não é porque ela sabe o que a pessoa tá sentindo que ela também vai querer fazer o que a Às vezes pessoa... ela simplesmente não tá afim, né? Ai, caguei pra essa pessoa aí. Não quero. Vou me empadinha seletiva. Exatamente, partia seletiva. E falando na Hermione ser inteligentona e tal, ela saca muito rápido que o Fred e o George dão uma pista que eles estão prestes a largar a escola, né? Ela foi muito ligeira aí. Sim. Foi. Isso é uma coisa que a gente está sendo construído, né, aos poucos e tal, acho que desde o livro anterior, né, que eles estão lá tentando conseguir o dinheiro com o Bagman e tal, e aí o Harry dá o dinheiro pra eles, e eu acho interessante que nessa cena a Hermione, ela meio que se mostra preocupada, né? Sim. Assim, como assim vocês não têm nada pra fazer? Tipo, vocês vão prestar o exame daqui a pouco. E eles estão deixando bem claro, assim, já que eles não se interessam pelo meio acadêmico. Não é pra isso, Se o 5º ano já é assim, imagina o 7º. Nossa, o terceirão, né? É um inferno. Só que o terceirão do ensino médio, do novo ensino médio, né? Como se não bastasse o ano dos nomes deles, o Rony tá tristão porque foi ruim o jogo e tal. Nossa, não tem isso. Tá chorando, enchendo a cara. Tadinho. Tá só o Wink no canto, né? Total Wink. Aí eles vão dormir, né? O Rony finge que tá dormindo, que não faz o menor sentido, porque ele começa a roncar alto. E a hora que ele dorme de verdade, ele para de roncar. Ele tá fazendo a linha ele tá fazendo a linha Phineas Neglas, né? Fingindo que tá dormindo. Só que Total. dá muito Fazer a linha errado. O Harry super percebe. E aí o Harry vai tentar dormir, né? Com o Rony roncando. E, obviamente, ele tem mais sonhos esquisitos. Com a porta do ministério. E ela tá com uma frestinha aberta. E eu fiquei tipo, gente, será que o Voldemort tava testando a conexão? Mas na verdade depois a gente descobre que não, né? E o que eu quis dizer com esse testando a conexão? Inventando coisas que estão acontecendo pra ver o que o Harry vai fazer. Eu acho que talvez ele esteja... Eu sempre li essas cenas aí dessa forma, assim, como se ele estivesse alimentando o Harry, alimentando a curiosidade do Harry. Assim, você tá andando aqui e você só via a porta fechada, mas agora tem uma frestinha. Você já tava curioso. Agora que tem uma frestinha, meu filho, o que você vai fazer? Sabe, eu acho que ele tá meio que alimentando, assim. E o Voldemort, eu sei que muitas vezes parece que não, mas com algumas coisas ele é muito esperto. Eu acho que nesse livro especificamente, nessa coisa que ele faz com o Harry, ele é muito safo, assim. Então ele não precisa forçar ninguém a fazer nada. Ele vai colocando pinças, vai colocando iscas. E uma delas é essa, de que ele sabe que o Harry é uma pessoa muito curiosa. E ele sabe que o Harry vai ficar tentado. Ele já está tentado e agora ele pode ter um vislumbre do que pode ter ali dentro. O Voldemort sabe que ele vai ficar mais tentado ainda. Sim, ainda mais agora que, depois do que aconteceu com o Sr. Weasley, tipo, quanto mais o Voldemort conhece o Harry, mais ele tem o que usar contra ele, né? Sim. Talvez o Voldemort tenha informações do Snape, porque é um risco muito grande, eu acho, também ele fazer isso, Lari. Porque se alguém estivesse sendo franco com o Harry sobre isso, se alguém falasse pra ele o que tem lá dentro, que tem uma profecia e que pode acontecer de Voldemort tentar... não Voldemort tentar, mas, tipo assim, explicar pra ele a importância disso, né? Tipo, o plano do Voldemort é paciente e pouquinho a pouquinho teria sido totalmente desperdiçado, né? Porque, ou no caso,
o fato do Harry não ter com quem conversar ou não conseguir falar com o Dumbledore ajudou muito o Voldemort nesse sentido. Sim, mas talvez, assim, o que acontece? Talvez ele esteja alimentando uma coisa ali, mas tem a questão do Sirius também, né, que ele vai usar lá no final do livro. Se ele não pode contar com a curiosidade do Harry, talvez ele possa contar com a bravura do Harry, né, com essa sim, coisa de salvar pessoas, assim. Então ele vai alimentando uma coisa aqui. Se isso aqui não dá em nada, ele tem aquela outra saída. E acaba que no fim das contas ele usa um pouco dos dois, né? Tipo assim, eu imagino que essa memória que o Harry está tendo através do Voldemort seja uma memória falsa, né? Porque talvez o Voldemort não tá indo ele mesmo lá no Ministério da Magia pra tentar passar por essas portas todas essas vezes, né? Não, foi isso que eu pensei. Das primeiras vezes, pode ter sido, tipo assim, uma vontade, tipo assim, uma projeção mental da vontade do Voldemort, ou então a visão da cobra, talvez, sei lá. Uhum. E a própria visão que o Voldemort quer colocar no olhar do Harry, né? Porque a gente sabe, pelo menos eu acho, que o Voldemort só vai pra lá realmente no dia que acontece o duelo com o Dumbledore. Ele não tava, inclusive, querendo ir, porque se ele tivesse ido, não precisava de plano nenhum. Ele ia lá, pegava a profecia e ia embora. Um beijo. Uhum. E aí o Harry tem que acordar pra realidade, né? E acorda sabendo que a escola tá... Eu acho muito legal a cena da sequência das corujas, né? Que começa a virar uma grande putaria na mesa do café da manhã. Imagina aquele monte de pássaro cagando as coisas tudo todo o mingau e o... e daquele monte de coruja em cima. E a fama veio, né? Parece que irritou o tweet do Harry. Irritou. E ele tem que se preparar agora pra receber vários hate comments. E quando ele tweetou, ele não fechou os comentários só, as replies só pra quem segue ele. Então tá vindo uns hates também. Mas é isso, Harry. É só você ocultar as respostas, tá? E seguir a vida. É assim o Twitter. Daqui a pouco, depois você fecha a conta e tá tudo bem. Segue em frente. Mas o Harry deu um pouco de sorte, né? Assim, entre aspas, lógico. Que aconteceu lá o arrombamento de Azkaban, porque, tipo, isso provavelmente deve ter fortalecido a teoria dele, porque não vamos esquecer que além de ninguém acreditar nele antes, ele apareceu no Pasquim. Então, o fato de os comensais da morte do Voldemort terem escapado logo antes do negócio sair, ajuda um pouquinho dar um boost aí. Acho que dá uma credibilidade. Uhum. Eu imagino que também os nervos da Umbridge deviam estar a flor da pele, né? Porque assim, ela tá tentando ser negacionista. Imagina, situação parecida. Há quem diga, né? Eu diria, talvez, o Code de antes, que não é possível. Como é que o Fudge e a Umbridge estão vendo que tá acontecendo tudo isso? E Azkaban foi arrombada, e não sei o quê. E eles não acreditam ainda no negócio? Aí acontece o quê? A pandemia, e a gente sabe que sim, é perfeitamente possível uma pessoa ser negacionista até o último momento, né? E continuar negacionista, inclusive, depois de toda a tragédia. Exatamente. Como a Umbridge deve estar, assim, tipo assim... Imagina, a cabeça dela deve estar tipo... E aí, será que é? Será que não é? Foda-se, não é? Já fechei minha cabeça pra que é. Mas aí estão querendo me desmoralizar. Ela tá tendo o primeiro derrame. Não, e assim, eu acho que mais do que negacionista, né? Porque eu não sei se eu encaixaria a Umbridge como negacionista exatamente, porque me parece muito mais que, por exemplo, a mãe do Simas é negacionista, sabe? Porque ela não quer enxergar uma coisa ali. Enquanto que a Umbridge, ela é o quê? Filha da puta mesmo, entendeu? Ela não quer que as pessoas acreditem porque ela tá a favor daquele sistema ali, daquele governo ali, né? A Umbridge, gente, ela é a nossa Damares, né? Basicamente. Então, tipo assim, se a gente for fazer um paralelo com a nossa realidade, e aí o Code até falou da questão da pandemia, né? Pense em tudo que o governo Bolsonaro fez pra não deixar, pra não estancar a pandemia, sabe? Pra não parar o avanço do vírus no Brasil. Então, tipo assim, tem as pessoas que eram negacionistas no início e que foram caindo na realidade, porque via alguém morrer, porque assustava com alguma coisa, não sei o quê, porque via que foi tomando uma proporção. E existem as pessoas que viram tudo isso e ainda assim ficam do lado dele. Por quê? Porque estão alinhados com aquela ideologia dele. Então, se a gente for pensar em tudo que aconteceu ao longo desses últimos 2 anos, eu acho muito difícil que tenha pessoas realmente negacionistas do lado dele ainda. E acham que é mentira tudo que aconteceu. Eu acho que são pessoas que realmente falam que é mentira porque estão alinhados ideologicamente com ele, né? E não foi pouca coisa que ele fez, né? Foi negar vacina adiantada. Foi estimular que as pessoas se aglomerassem. Gripezinha, estimular que as pessoas saíssem sem máscara, negar o uso da máscara, sabe? E por causa disso tem 700 mil pessoas mortas no Brasil,
sabe? Pensar isso como um simples negacionismo de, tipo assim, as pessoas não acreditam, talvez seja tirar um pouco a responsabilidade, assim, sabe? Porque prova não faltou, né? Evidência não faltou de que ele tava mentindo e cada dia tem mais. Inclusive, gente, aproveitando, né? Esse é o nosso primeiro episódio que sai pós-liberação da campanha eleitoral. Então, se você ainda não sabia que esse podcast é 100%, aliás, 1000% anti-Bolsonaro e 98% pró-Lula, você está sabendo agora, tá? Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. Por que 98? Porque a gente é a esquerda crítica, né? A esquerda crítica, eu não queria que ele visse. Vou votar feliz, mas a gente tem os nossos... né? Tem que dar aquela puxada de orelha também. Mas sim, papacito Lula. Então, gente, vamos lembrar que nesse outubro a gente tem uma missão que é lutar nas urnas contra essa ideologia que tá aqui representada na Umbridge, mas que a gente viu na pele, que a gente viu, tipo, ao vivo, sendo feita no Brasil pelo Bolsonaro. É isso aí. E tem que continuar lutando contra essa ideologia para além do Bolsonaro, porque assim, o Bolsonaro é uma coisa, o bolsonarismo é outra. O Bolsonaro, felizmente, é uma pessoa que vai morrer um dia, mas graças a Deus. Mas o bolsonarismo é uma ideia, né? E é uma ideologia e é uma parada que tá espalhada. Então é muito mais difícil de derrotar do que ele. Então não basta também só tirar o Bolsonaro do poder. A gente tem que estar muito atento para como que isso se espalhou pro resto da sociedade, né? Então, vote consciente. Voltando aqui pro Harry e pra história dele ter dado entrevista pra Rita, os alunos tiveram que fazer uma formatação em ABNT lá pra todo mundo conseguir ler, pra Umbridge não ficar sabendo que tava todo mundo lendo, mas ela tava surtada. Inclusive é muito interessante, né? Essa questão dessa desobediência civil, assim, que a J.K. Rowling escreve aí dos alunos. Sim. Eu não sei se é nesse livro sobre isso. Acho que não, né? Que o Dumbledore comenta alguma coisa, tipo assim... o Harry pergunta, todo mundo já sabe disso? Ele falou, porque parece que ninguém pode saber, então é justamente por isso que todo mundo sabe. Acho que é do segundo livro, não lembro qual que é o momento, mas é basicamente isso. Não, né? é no primeiro livro. É tipo, o que aconteceu entre você e o professor Quirrell é segredo absoluto, que quer dizer que todo mundo já sabe. Exatamente. E assim, a Umbridge, ela fica puta, né? Ela tem quase um derrame, praticamente, quando ela vê o negócio das cartas lá. Ela faz mais um decreto proibindo isso, é por isso que as pessoas têm que fazer essa formatação da ABNT. E ela fica, tipo, numa puta missão de censura, né? De ver se as pessoas estão com a revista, revistar e tal. Mas não adianta, né? Porque, enfim, Hogwarts é isso, as pessoas vão dar um jeito, né? Sempre, não necessariamente só em Hogwarts, né? Sim. E uma coisa que é interessante nesse momento, né? É que, tipo assim, vai ter 2 tipos de reação a essa entrevista do Harry, né? Uma delas vai ser dessa galera que tava meio que cética e aí agora tá mais tendenciosa a acreditar no Harry, né? E a gente vai ter também a reação dos filhos de Comensais da Morte, né? Porque os filhos de Comensais da Morte, que o Harry citou na entrevista, eles vão ficar putos, porque o Harry nomeou os pais deles, né? Sim. Nossa, imagina o culhão do Harry, né, de fazer uma coisa dessa, porque... Imagina você dedurar filho de traficante, por exemplo. Filho de miliciano, nesse caso. Filho de miliciano, E nesse momento aí é interessante porque fala assim que o Harry vê o Malfoy, o Crabbe e o Goyle conversando com com um garoto franzino, que a Hermione fala que é o Theodore Nott, né? E o Theodore Nott, pra quem não sabe, a gente falou um pouco sobre ele, sobre a relação dele com o Draco, num episódio do Advento. Pra quem não sabe, eu também Nott. A gente falou um pouco da relação dele com o Draco num episódio do Advento, que é o episódio que fala sobre os cortes que a Rowling fez nos livros, né? Coisas que ela queria colocar nos livros e que ela mudou ou tirou e tal. E ela fala que ela queria muito desenvolver um pouco o Nott, esse personagem, porque ele é um dos únicos
uma das únicas pessoas que o Draco encara como igual, né? Ele olha pra ele, ele não olha pra ele de cima. Porque o Nott também é de uma família tradicional, também é de uma família rica, também é de uma família que vem aliada ali ao Voldemort. E ele é um cara inteligente e tal, interessante, então ele não é um Crabbe Goyle, por exemplo. E aí ela fala sobre essa cena, que é uma cena em que o pai do Teodoro vai pra casa dos Malfoy discutir algumas coisas sobre o Voldemort com o Lúcio, e a gente vê o Draco e o Teodoro conversando no jardim, né? E eles estão falando justamente sobre toda essa questão do Harry, né? Como lidar com essa coisa toda do Harry e tal. Então seria uma cena bem interessante, mas infelizmente a gente perdeu isso não foi parar nos livros, né? Nos livros ele acabou sendo só um nome, né? Inclusive é na casa do Teodoro Nott que eles encontram o vira-tempo adulterado no Criança Amaldiçoada, né? Sim. Inclusive tem no mundo das fanfics, existe um chip do Harry com o Teodoro, que se chama Potnot. Ah, que ótimo. Esse nome. Eu acho legal também que a Hermione fala assim, Harry, eles não podem admitir que eles leram, porque primeiro, eles vão ter que admitir que leram o Pasquim. E segundo, que eles vão estar entregando os pais deles, se eles forem brigar com você. Então, tipo, o Harry exatamente. Saiu liso dessa, né? Uhum. E aí, no final do dia, rola uma festinha na sala comunal pra comemorar o quanto que o Harry foi corajoso. E fazem um pôster com a cara da Umbridge, escrito o Ministério Retardado e como a bosta Umbridge, eu amo. Isso. Porque é muito Harry Potter. Olha aí só, né? No quarto ano temos Potterfed nos Bottoms e nesse ano nós temos com a bosta Umbridge. Apenas um 2-2 merecia, mas acho que deve ser por isso que a Hermione ficou... Acho que é por causa disso que a Hermione ficou meio assim, tipo... Não gostou muito da brincadeira. Mas foi engraçado. E aí, o Harry vai tentar dormir, né? De novo, o menino tem um minuto de paz, nem na hora de dormir. E ele não consegue meditar, né? Antes de dormir. E acaba descobrindo mais algumas pistas dos mistérios desse ano. Dessa vez incorporando o Voldemort no sonho. E ele presencia uma High School Reunion do Voldemort com os comensais que estudaram com ele. High School Musical. É o Cemitério Parte 2, né? É. Gente, o Harry não consegue praticar Mindfulness antes de dormir, né? Quem se Não, identifica... ele podia baixar aquele aplicativo. Complicado. Mas imagina, né, o pessoal chegando, né, depois de fugir de Azkaban lá, ele acertando os pingos nos is. Eu lembro que antes de eu chegar nesse capítulo, eu tinha esquecido que o Rookwood estava preso. E eu ficava me perguntando, gente, por que o Voldemort não tem informações sobre o departamento de mistérios? Tipo, não é possível que ele não tenha informante. O Rookwood, seu inútil, tu não fala nada pro Voldemort. Aí eu lembrei, ele estava preso. E, inclusive, quando ele é solto, né, que o Voldemort vai aprender algumas informações sobre lá, sobre a questão de que não pode pegar na profecia. O Rookwood que era necessário pro rolê do Voldemort, antes de várias tentativas lá fracassadas de tentar roubar a profecia. Inclusive o Avery se fode, porque ele falou pro Voldemort que o bode conseguiria pegar a profecia. E aí, né, no final das contas, o Avery acaba sendo punido por causa disso. Se fudeu. Pra quem não tá se tocando ainda, né, porque são muitos nomes, o Rookwood é o comensal que trabalhava, né, antes de ser preso no departamento de mistérios. Ele era inominável também. Sim, e é ele que o Karkaroff entrega. Isso. No julgamento dele e tal. Isso, ele vai estar presente na cena lá do departamento de mistérios como uma espécie de... É o cara que conhece lá dentro, né? É o expert. Especialista. É o guia turístico do grupo. Aí ele vai esclarecer, né, que o Bold não tinha como ter feito isso, que a gente não sabe exatamente o que é, de acordo com a fala que o Harry percebe através do acesso do Voldemort lá, que é, no caso... Pegar a profecia. Ele não poderia pegar a profecia mesmo que ele estivesse sob efeito de império, alguma coisa assim. O que já quebra a minha sugestão de alguns episódios atrás, que eu falei, ele mandou a Nagini porque ela tem uma parte dele. No final podia ter dado certo, né? Mas foi sem querer, porque ele não sabia disso, né? Sim. O problema é só a Nagini abrir as maçanetas das portas, né? Mas... mas ela é gigante, né? Ela come a maçaneta. O Voldemort tem um momento narcisístico aí, não sabemos porquê, mas ele resolve se olhar no espelho. E aí o Harry toma um susto e acorda. Foi retocar o pó.
Uhum. Aí é uma cena bem cinematográfica, né? O Harry dentro da mente do Voldemort e se caminhando em direção ao espelho. Sim. E quando você vê ele mesmo, quase como se fosse a descrição de uma cena E a cena cinematográfica não está no filme. Parabéns, David Yates. Beijos. Mas será que o Voldemort foi se olhar no espelho justamente porque ele sentiu que o Harry tava ali? Ai, acho que não. É aquela coisa meio reflexiva, assim, sabe? Quando você para na frente do espelho do banheiro. Você olha. Foi ajeitar o cabelo. Ele foi ajeitar o cabelo. Mas assim, isso talvez implique que o Voldemort não tava com a intenção de que o Harry visse essa memória em particular, certo? Ou dá pra deixar as duas coisas assim? Talvez ele esteja projetando de propósito no Harry, ou realmente tá vazando ali pela conexão deles. Não sei, eu acho que essa, não sei. Talvez essa tenha sido acidental, assim. Que essa o Harry vê ele fazendo a reunião, né? Não sei, talvez ele não estivesse pretendendo realmente mostrar isso, assim. Mas ele também não tem muito controle, né? Do que ele mostra, do que ele não mostra, assim. Ele ainda tá aprendendo também a sintonizar, né? O Harry. Então isso talvez ajude a fortalecer a teoria da Luísa de que ele tava fazendo um teste de conexão, né? Tava fazendo um... Sim. Mas é nesse momento aí também que a gente vai... que vai ficar um pouco mais clara a coisa, né? De que o Bold foi enfeitiçado, né? E por isso que ele foi morto depois. Vão até perguntar, né? Poxa, mas ele não tava do nosso lado? Por que ele faria isso? Sim. Pergunta o Ron, ignorando a possibilidade de haver a maldição impérios no mundo em que ele vive. Pois é. E o Harry, ele fica meio que tentando ele não quer contar o sonho pra ninguém, né? Ele quer... E isso mostra um pouco das consequências dessa forma como o Dumbledore tá tratando ele, porque ele fica tipo assim, não vou falar pra ninguém, porque eles não queriam que eu fechasse minha mente, que eu não visse nada. Então pronto. Vi sem querer, também não vou falar pra ninguém. Se não era pra ver, não vi. É. Se é pra eu fechar essa merda, então também não venha me perguntar o que eu vi. Não te interessa. Exatamente. Ele escuta isso de novo da Hermione logo depois, porque é a única pessoa que ele resolve contar é pra ela, né? Além do Rony, que viu ele acordando. E aí, Hermione Holmes entra em ação de novo e ela lembra do Sturgio, que já ninguém lembrava mais. Uhum. E ela fala, ele tava tentando passar por uma porta. Vocês lembram disso? Será que foi o mesmo rolê? E logo em seguida fala, mas você não é pra ficar vendo não o negócio de sonho. A hipocrisia. Vai fechar essa mente. Mas por falar em fechar a mente, né? A gente continua nesse rolê do Harry tentando, né? Nessas aulas infrutíferas com o Snape de oclumência, que aparentemente não tá dando em porra nenhuma. Mas dessa vez algumas coisas acontecem, né? Ele acaba vendo algumas coisas diferentes, assim, né? E essas coisas diferentes são que o Snape consegue ver o sonho mais recente que o Harry teve, que o Harry já nem lembrava mais, porque tava cansado de ver o Duda bulinando ele quando era criança. Sim. E aí ele vê o sonho que o Harry teve com o Rookwood. E o Snape fica tipo, como que você sabe disso? Não era pra você saber disso. Aí ele fica puto, obviamente, porque o Harry não consegue colaborar. E aí tem uma cena icônica, né, gente? Que eu amo muito essa cena. Porque, tipo assim, o Harry, ele ainda tá, né, um pouco nessa coisa de, tipo assim... Embora ele tenha falado que, se eles não querem que eu veja, então eu não vou contar pra ninguém. Eu acho que ele ainda sente um pouco de... se eu tô vendo coisas importantes, né, então não vejo nenhum problema nisso, né? E aí ele meio que fica jogando algumas coisas pro Snape, assim. E aí o Snape fala, olha, mas isso não é a sua... Não cabe a você descobrir o que o Voldemort tá falando com os comensais dele. Você não tem nada a ver com isso. Não, é o seu trabalho. E aí o Harry fala assim, esse é o que você tem, é o que você faz, né? E aí o Snape fala, sim, esse é o meu trabalho. Com o zoinho brilhando. Gata. E é muito legal porque a narração conta, né, que tem um brilho nesse olho, no olhar do Snape quando ele fala isso, assim. Uhum. E eu acho que isso é porque o Snape, eu acho que ele tem muito orgulho, assim, do que ele faz, sabe? Com assim, certeza. Ele sabe que ele faz muito bem, ele sabe que ele é um ótimo espião. E apesar, enfim, de estar meio com o cu na mão também, porque não tá na posição mais confortável do mundo, eu acho que ele se sente bem orgulhoso, assim, tipo, do que ele tá fazendo. Tipo, de estar enganando o Voldemort embaixo do nariz dele e de estar conseguindo contribuir pra ordem desse jeito, assim, sabe? Sim. Nunca mais sai da minha cabeça aquela visão sua falando, é uma pitulinha destruindo o Voldemort. É uma pitulinha, velho, uma pitulinha.
Tá achando o quê? É. O Snape nada mais é do que uma pitulinha de Coca-Cola que você joga um Mentos dentro. Ele é um coquetel molotov de Coca-Cola e Mentos. É um molotovzinho. Um molotov. Um Molotov KS. E nesse momento que o Snape fala essa frase icônica, né? Inclusive tinha tudo pra ele dar um tapa na cara do Harry, né? Que o Harry tava sendo muito insolente nessa frase dele. Ele fala, né? É uma resposta pra uma frase muito desbocada que o Harry dá, né? Tipo, ah é? Pois é você então? Que tem que cuidar do que os comensais fazem, não sei o quê, né? E aí ele, no momento, acho que ele respira fundo pra retrucar. E aí ele só fala, amada, é isso que eu faço mesmo. É isso mesmo, gata. E bate no peito aqui, ó. E aí, tipo, o Harry fala assim que ele tinha certeza que a próxima sessão ia ser péssimo, porque o Snape ia punir ele pela insolência, né? Só que é justamente quando o Harry se coloca mais na defensiva, né? E aí quando o Snape retoma a aula e tenta lançar o Legílimes de novo, o Harry usa o Protego, né? E aí o Snape não tava esperando. E aí a gente tem vislumbres, né? A gente tem algumas memórias que são o quê? Dolorosas. Pra passear nos caminhos tortuosos da mente de Severino. Depois de o Snape ter cambaleado, né? Depois do Protego do Harry, tá? São 3 memórias, né? A primeira é um homem... Fala assim, um homem de nariz adunco gritava com uma mulher encolhida enquanto um garotinho de cabelos escuros chorava a um canto. Então, assim, essa é a primeira vez que a gente vê a família do Snape, né, os pais do Snape, e a gente vai ter já um tom do que é a relação ali, né, de como que é a relação dos pais dele, e que não é nada agradável, né, não é nada positiva. Interessante que essas memórias são estão na superfície da mente do Snape, talvez, ou o Protego influencia o fato de ele conseguir pegar essas memórias mais a fundo? Eu acho que ele acabou vendo coisas que ele lembra que ele viveu quando ele vê as do Harry vivendo coisas parecidas, assim. Fala, tipo, você teve uma infância meio bosta igual eu. Nossa, é verdade. Nossa, faz muito sentido. É porque depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas que esse não deixa de ser um momento de identificação, né, do Harry com o Snape. Principalmente dessa primeira memória, lá, desculpa, antes de você falar as próximas, vai meio que mostrar o quanto que o Snape e o Harry, como a gente falou naquele episódio que o trio do terror tava junto, em que em que eles têm um ponto de partida muito parecido, né? A questão do abuso e do sofrimento em casa. E acho que isso que a Luísa falou, uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas que faz muito sentido, porque mostra que o Snape também tá se identificando com ele. Porque se o Snape tá vendo as memórias do Harry, e isso faz com que ele se lembre dele, criança, ele também tá fazendo essa conexão, né? Ele também tá se vendo um pouco no Harry. Não que isso vá mudar a forma como ele trata o Harry, mas pelo menos no nível ali, tipo, mental, ele tá, né, tipo, conectando algumas coisas, assim. Sim. Né? É por isso que quando a gente fala, ai meu Deus, eu não sei se eu vou muito longe, mas qualquer coisa a gente corta e muda de assunto. Mas é por isso que eu tenho um pouco de receio quando a gente fala de redenção do Snape nesse sentido, porque redenção significa várias coisas. E assim, nunca foi nenhum questionamento pra mim de que ele tava do lado certo, ou que ele é um grande herói, porque ele é. Mas eu acho que uma das coisas que a gente classifica como uma redenção mais geral, assim, que a gente vê nos personagens que a gente considera essa palavra, é que talvez por essa identificação, o Snape e o Harry precisavam ter se conectado pra gente poder ter essa satisfação, sabe? No final das contas, tendo percebido o quanto que eles tinham em comum e se perdoado, entre aspas. A gente não sabe se isso aconteceu postumamente, né, com o retrato do Snape, alguma coisa assim. Porque isso faria até mais sentido, faria com que fizesse mais sentido a coisa do Harry dar o nome do Snape pro filho, né? E, tipo assim, fechando esse ciclo, né? Mas de fato, assim, é uma coisa que, assim, pela posição que o Snape tá, ele não tem como fazer aqui, e eu acho que aqui ele ainda nem quer fazer, nem nada do tipo, mas essa conexão... Ele tá se aproximando, né, talvez agora. Essa conexão, essa aproximação maior, ela só poderia acontecer com o fim da guerra. E o fim da guerra, ele tá morto, né? Então... Olha que interessante que a aproximação tanto do Snape com o Harry nesse sentido mais de origens e do Harry para o Snape, quando ele vai ver as memórias do Snape e se identificar com o Snape, vai acontecer numa aula sobre fechar a mente, né? Nossa, sim, verdade.
Uma coisa também que ficou muito... Que me intrigou bastante durante esse capítulo é mais sobre uma questão narrativa também, que eu acho que deve ser só por questões narrativas, a não ser que vocês consigam passar um pano aqui pra mim, de por que o Harry viu o Snape em terceira pessoa. Se quando a gente vê o Harry através da mente do Voldemort, por exemplo, a gente tem a impressão de que ele é a pessoa, né? Não faria mais sentido através dele mesmo, do próprio menino, só que não daria pra ver o menino que é o Snape, então atrapalharia a narração. Eu acho que é porque o Harry tem a conexão com o Voldemort, né? Ele se vê no lugar dele. Eu acho que é uma conexão... Acho que talvez não dê pra fazer esse paralelo, porque é uma conexão muito peculiar. A que ele tem com o Voldemort. Mas, por exemplo, o Snape, quando ele entra na cabeça do Harry, ao que tudo indica, ele também vê as coisas em terceira pessoa, né? Eu acho que é o que faz sentido, assim. Então talvez o feitiço Legilimentos, ele age quase como se fosse uma penseira. E às vezes também, assim, tem o fato de que as nossas memórias, elas não são as memórias exatamente, né, de como as coisas aconteceram, né? E muitas vezes o que a gente lembra, quando a gente lembra de situações, a gente está representando aquilo de alguma forma. Muitas vezes, acho que se vocês pensarem em alguma situação agora, vocês vão conseguir pensar em uma situação que aconteceu com vocês e vocês vão se ver. Em terceira pessoa. Como se vocês tivessem uma pessoa de fora olhando. Então, acho verdade. que é isso, assim, tipo, não é memória fechada, né? Não é memória pura ali. Ela é sempre meio que uma representação de algo que aconteceu, né? Muito louco isso. Enfim, aí depois tem o Snape adolescente sentado num quarto matando mosca, coitado. E depois tem uma menina rindo dele tentando montar numa vassoura. Mas rapidinho, Lari, nessa segunda o Snape tá embaixo de uma escada, de repente, no armário? Será? Talvez. Ou ele tá no armário, mas não real, né? Não... Tá no armário metafórico. Metafórico. E a terceira é da vassoura, né? Da vassoura, sim. Essa aí, controvérsia. Quando a gente tava montando a pauta, né, a Luísa até se perguntou se seria talvez essa menina rindo, se seria a Lily. E eu acho que não, porque eu acho que assim, eu acho que não faz sentido com a construção da personagem da Lily, ela ser alguém que riria do Snape nesse momento, assim, porque se eles estão aprendendo a montar vassoura, eles estão, tipo, no primeiro ano. Então, ela ainda é muito próxima dele, né? Acho que não faria sentido isso. E eu acho também que, tipo assim, além de não fazer sentido com a Lily, isso aqui é meio que a construção do Snape, né? E se a gente pensar que isso aqui é um dos momentos em que o Harry e o Snape se conectam e se identificam, isso aqui faz parte da construção do Snape como um outsider, né? Como um menino que, tipo, é chacota da escola, que as pessoas riem dele, que, tipo, zoam ele e tal. Então é uma coisa pro Harry se conectar, assim, né? E eu acho que talvez se fosse a Lily, pode ser também que a narração falasse que a menina é ruiva, talvez? Sim, eu acho que o Harry reconheceria. Também. O Harry reconheceria. Eu acho que... E é muito importante que o Harry não veja a Lily ainda nas memórias do Snape, entendeu? Ele não pode ter isso ainda. Ela só pode aparecer quando for lá no final. É por isso que, assim, o Harry, ele tem um vazio muito grande de informações sobre a Lily, né? Tipo, ele tem contato com vários amigos do pai. Os amigos do pai falam muito sobre o pai. Todo mundo fala que ele parece o pai, nananã. Todo mundo tem histórias sobre o pai. O Snape fala mal do pai. Tem tudo isso, assim. Mas não se fala sobre a Lily. Porque você não pode dar nenhuma pista. Não pode ter nenhuma evidência de quem era a Lily antes da gente ver ela como a amiga do Snape. E a gente acaba essa parte, assim, depois do Harry vendo tudo isso, achando que o Snape vai, tipo assim, surtar de ódio, sei lá, né? O Harry próprio acha isso. E ele mesmo pensa que, tipo assim, era assustador ver aquele garotinho que tava chorando na briga com os pais, agora diante dele com um desprezo, assim, indescritível no olhar. Cara. E aí, o Snape faz o quê? Fala, não, vamos voltar pra aula. Ele deve ter pensado assim, relaxa, daqui a pouco eu vou usar o Obliviate. Só que aconteceu lá o barraco da Umbridge e ele esqueceu. E é muito interessante também, né? Uma coisa até que o Code apontou na pauta, é que nessa cena a gente vê muito claramente como é que o Snape passou de ser uma vítima, né? Quando ele era criança, a uma pessoa que faz o oposto, né? Alguém que tá no lado oposto ali dessa relação de poder, assim, abusador, né? que chama lá. Pode falar. Eu não tenho problemas com essa palavra. Mas assim, no caso do Harry especificamente, né? Tipo, ele tá numa posição de poder, abusando desse poder contra o Harry. Então, eu acho isso muito interessante, porque até pelas coisas que a gente falou nos últimos episódios, né, que a gente conversou sobre essas similaridades que eles têm e tal, como que o Harry conseguiu quebrar um ciclo de abuso, né,
que o Snape não conseguiu. Porque é muito comum a gente ver em pessoas que adultas são abusadores, né? São pessoas violentas, pessoas, enfim, problemáticas de alguma forma. A gente buscar encontrar na infância elas na posição oposta, né? E isso é o que a gente chama, né, de ciclo do abuso. Que o Harry rompe e o Snape não, né? Por uma série de fatores que é o que a gente comentou nos últimos episódios, assim, que tipo, em algum momento eles andam muito juntos, assim, na infância, e no momento que eles entram em Hogwarts, eles vão para caminhos diferentes, e é isso que faz com que o Harry consiga romper isso, enquanto o Snape não. O Snape vai seguir o script direitinho de se tornar um abusador, né? Sim, eu só fico lembrando daquela parte que o Dumbledore fala, mas divididos na essência e cabe pra eles também. Nossa. Né? É porque a educação de Dumbledore não foi libertadora, né? Brincadeira, não é o Dumbledore responsável, não. Ô Lari, eu tava pensando nisso esses dias também, assim, você sempre teve esse interesse pelo Snape ou ele começou depois que você descobriu quem ele era? Tipo, o leitor chegando nessa parte, a gente conhece outro lado do Snape que a gente não conhecia até então. Então, tipo, você acha que essa chave vira a partir daqui ou antes, não sei, depois? Eu acho que, assim, de modo geral, pro público em geral, eu acho que esse é um ponto de virada, sim. Eu acho que esse livro como um todo, né, aqui, depois principalmente na Pior Memória, é o momento em que a gente tem um solavão que fala, opa, peraí. Acho que, tipo assim, não é apagar o que o Snape fez de ruim, mas, tipo assim, acho que tem mais nesse personagem do que só um professor babaca, que é, inclusive, o próprio questionamento que o Harry se faz, né? Porque o Harry vai se questionar também sobre a própria validade de tudo que ele sabe sobre o pai, né? Que até então a gente tinha informações muito preto no branco, assim, né? Tipo, o Snape é um babaca, o Tiago era massa. Também, né? E muito enviesadas, porque aí, tipo assim, o Snape fala o oposto, o Snape tá o tempo inteiro falando que o Tiago era um merda, mas a gente não sabe se a gente pode acreditar nele, né? E aí o Harry tem um viés de que o pai dele era o santo do... Sim, e se ele odeia o Snape, ele não vai ouvir o que o Snape fala sobre o pai, né? Então, eu acho que aqui é o momento em que as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, no caso do Snape, né? E depois, na Pior Memória, vai envolver também o James. Mas eu acho que aqui, talvez seja, assim, o primeiro ponto em que as pessoas falaram, olha, eu acho que esse personagem tem alguma coisa aqui, tem uma profundidade nele, né? Agora, eu sempre gostei do Snape, porque eu gostava dessa coisa ácida dele, assim, sabe? Tipo, dessa coisa meio babaca e tal. Então, tipo assim, pra mim, isso aqui complexificou um personagem que eu já gostava muito. E eu conheço muitas pessoas que também foi mais ou menos assim. Mas eu acho que pro público, de modo geral, aqui é a primeira iscazinha que a Rowling solta de, tipo assim, olha, acho que vocês estão, né? Embora tenha algumas coisas, assim, que vão sendo soltas ao longo dos outros livros sobre toda essa coisa dele, de tipo assim, apesar de ser babaca com o Harry o tempo inteiro, ele tá o tempo inteiro protegendo o Harry também. Então acho que isso deixa também uma pulga atrás da orelha, de tipo, mas por que ele tá... por que ele se esforça tanto pra proteger o Harry, enquanto é um babaca com ele, né? Então você tá dizendo pra gente que você se apaixonou pelo Snape desde o início, desde o Harry Potter, nossa nova celebridade. Sim. Aí você responde exatamente. Agora, always. Always, exatamente. Foi exatamente assim. Sempre gostei dele. Que lindo. E aí as coisas foram se complexificando, né? Aí você vai entendendo que ele é um personagem que tem muito mais a oferecer, assim. Mas eu acho que isso é uma coisa que é muito massa, assim, da ficção, que é te dar esse espaço pra você gostar de gente que é ruim também, sabe? Tipo, Sim. Pois é, com certeza. sabe? Tipo, o Harry não é um menino real que tá sendo escrotizado pelo professor, ele é só um personagem. Então, tipo, se a escrotização é engraçada, tudo bem você rir. Eu tenho uma tendência natural também de não gostar de protagonista, não sei porquê. Acho que nunca o Ranger Vermelho foi meu favorito. O personagem principal da turminha do desenho também nunca foi. Eu gostava mais dos mais diferentes, mais interessantes, mais Diferentão. gaiatos, né? Bom, eu tenho tendência a gostar do principal, então o Harry, como eu descobri com as gravações, é o meu favorito. E aí, como eu tava falando, o Snape tenta retomar a aula com o Harry, né? E ele lança o Legílimes e ele presencia ao vivaço o Harry entrando na mente do Voldemort. Uhum. E finalmente entrando na portinha do departamento de mistérios. E ele descobre a sala circular. E ele fica tipo, que porta que eu vou escolher? E aí o Snape sai dali e fica tipo, mano, explique-se.
gente, no meio, né? Que conveniente, que acontece uma linha cruzada, né? O Snape se conectando com a mente do Harry, e aí, do nada, foi derrubado por um hacker a conexão, e começou a aparecer um vídeo do Anonymous. O Snape é o cara do Wikileaks. Assange. É, o Assange. Imagina, né, tipo, a cara do Snape assim, tipo, que porra é essa? Não, fecha. Ele fica puto, né, que o Harry, ele tá se esforçando pra caralho pro Harry parar de ter essas visões, e aí ele tem uma visão tensa. E aí o Harry foi salvo pelo gongo, né, porque acontece uma barulheira lá no andar de cima. Pois é, né, barulheira mesmo, né, deve ter sido o grito da arpia, do Banshee, porque, pô, dá pra ouvir da sala dele lá no outro andar embaixo da masmorra, que imagina que... Ele ouviu uma mulher gritando, né, então... É tipo confusão de vizinho do andar de cima. Sim. Aí eles vão ver o que tá acontecendo, né, chega lá... Lógico, né? Aliás, eles vão ver o que tá acontecendo, o Snape sai correndo, né? Heróizinho. Varinha em punho, James tá em perigo! E ele sai correndo pra proteger. Ai, pelo amor de Deus. Desculpa, fazer que nem gente, a cena do terceiro filme, vai colocar as crianças atrás dele. Dei uma fanficada. E aí tá rolando nada mais, nada menos que o maior barraco. E a professora Trelawney tá desolada no saguão de entrada, com a garrafinha na mão e as malas e cuia na outra, tadinha. Ai, gente. Tadinha, né, gente? Eu acho que esse é um momento também que... Esse livro, ele também começa a complexificar a Trelawney também um pouco, assim, né? Embora ela não seja nem de longe uma personagem tão complexa quanto o Snape. A satisfação da Lara de falar isso. Não, mas assim, apesar de eu acreditar até que ela teria muito material ali pra ser complexificada, mas na narrativa ela não é tanto, né? Mas eu acho que esse livro começa também a dar uma abertura maior, assim, né? Pra gente não só odiar ela como sendo a professora que faz previsão de morte do Harry, mas também como uma pessoa, né, cara? Tipo assim, porra, ela é uma pessoa que tá ali, né? Ela não é só uma professora. Inclusive falando de previsão pro Harry, né? Eu amei que também tem uma sequenciazinha que a gente passou que mostra que todo mundo tava ajudando o Harry depois que ele foi punido pela Umbridge. Essa cena é maravilhosa. A professora Sprout dando 50 pontos pra Grifinória porque ele passou o regador. E a Trelawney parando de fazer, indo contra o canon dela que o Harry ia morrer cedo, mudou de ideia. Falando que ele vai ter não sei quantos filhos, né? Vai ser ministro da magia. E quase que ela acerta. Vai ter um filho chamado Severo. Adoro. Muito bom. Imagina, gente, se a professora Sprout deu 50 pontos, acho que é 50, né? Pro Harry quando ele dá o regador pra ela, imagina o Dumbledore, né? Acho que o Dumbledore dá 700. Ele fala, bom, vamos encerrar a taça das casas aqui, por isso mesmo. Harry, pega aqui, é sua. A taça é da Grifinória, é sua. A taça do Harry. Mas voltando a coitadinha da Trelawney, né? Humilhada na frente de todo mundo. E é legal que essa cena acontece no hall de entrada, né? Eu tenho muito fixo essa memória do filme, que também é muito boa essa cena, eu acho. Que acontece geralmente tudo lá no jardim, né? No courtyard. No pátio, né? No pátio, só que essa é dentro, lá na escadaria grande e tal, que... Pra gente poder escutar bem o casco, né, do centauro, que vai chegar daqui a pouco. E pra fazer sentido também com o Harry e o Snape ouvindo, né? Ouvindo, porque né? se fosse do lado de fora, dificilmente eles iam escutar lá debaixo das masmorras, né? E porque também a Umbridge tá expulsando a Trelawney, né? Então, tipo, ela tá mandando ela pra fora saída, né? pela saída, tipo, Sim. entrada e saída. E parece que as malas dela foram jogadas de qualquer jeito no chão. Acho que foi a Umbridge, inclusive, que deve ter providenciado que isso acontecesse. Sim, o Filch que deve ter jogado o capacho. Eu vou até anotar aqui no meu caderninho que a sala do Snape fica logo embaixo do saguão. Parece irrelevante assim, né? Mas no RPG isso pode ser importante. E a McGonagall, né, que é quem vai chegar pra acolher a Trelawney, né? E eu acho muito foda isso, porque, putz, eu amo muito a McGonagall, gente. Ela é perfeita. Entregou tudo, né, hoje. Ela é uma pessoa que ela tem milhões de problemas com a Trelawney como profissional, né? Não acredita que ela é vidente, não acredita no ensino de adivinhação, não gosta da Trelawney, mas ela tá ali vendo o quê? Uma colega da classe trabalhadora. Olha, né? Uma camarada. Sim. Uma camarada sendo expulsa, sendo humilhada pelo patrão. Jamais vai estar do lado dela. Perfeita. Exatamente. Perfeito. A humilhação realmente é muito desnecessária, né? Tipo, prende todo mundo, assim. E é a cara da Umbridge, né?
querer fazer isso, fazer o showzinho dela, fazer a live de quinta-feira dela. E a McGonagall vai ser quem vai primeiro falar que a Trelawney não precisa sair de Hogwarts, né? E a Umbridge vai ficar puta. É aí que a coisa se vira contra A ela. autoridade dela vai ser questionada mais uma vez. Mas, gente, só pra... Não quero deixar passar a frase da Umbridge que eu vou conversar pra vocês. Não sou o Danilo pra defender a Umbridge cita, mas eu vou conversar pra vocês que eu ri quando ela disse assim: ah, você não previu isso, querida? Pior que sim, é engraçado. Ai, que ódio. Você não viu que Depois isso ia ela fala- acontecer? Poxa, como assim você não viu? Ué, uma pessoa que não é capaz nem de prever o tempo do dia seguinte, mas isso aí já é sacanagem. Não é legal porque é na frente de todo mundo. Mas que foi legal, foi. É engraçado, é engraçado. É o imprevisto. É o imprevisto. E ela vai ficar em Hogwarts. É nessa hora que tudo se vira contra a Umbridge, porque ela tá tipo assim... Você tá com que autoridade me dizendo que ela não vai ser expulsa dessa escola? Aí chega o Dumbledore lindo, maravilhoso, recortado pela luz. Tipo, Deus na Terra. E fala, com a minha autoridade. E ele entrega tudo, permite que a Trelawney continue morando lá, dá uma lição de moral, um tapa com luva de pelica na Umbridge. Fala, querida, eu que mando nessa porra ainda. E assim, ela montou todo o circo e ela se fudeu, porque ela que saiu desmoralizada na história, né? Sim, Exatamente. isso é maravilhoso. Porque além de ela ter sido desmoralizada, o Dumbledore que pensou em tudo, inclusive já pensou que, assim, ela ainda dá um comeback, assim, pro Dumbledore, tipo assim, mas e aí, eu imagino que a pessoa que vai ser contratada vai precisar dos aposentos dela. Não seja por isso, né? Não se preocupe. O contratado não vai utilizar as escadas, a escola não é acessível. Nossa, real. Cavalos não sobem escadas? Pelo jeito, eu acho que não. Assim, até sobem, só que o problema é que são muito. Não, e pra chegar na sala da Trelawney tem uma escada de corda, né? É uma escada. Não, verdade. aquelas escadas. De ferro. Que não é stairs, é ladder, que é cada. Sem ser de alvenaria, sabe? Ela é feita de metal. Cordinha. Não, mas não é cordinha, não, é metal. Ah, tá. Isso tudo vai acontecer, como eu falei, né? Pro o Centauro conseguir chegar ali também, lacrando. E esse é como se fosse tipo a ágora, assim, de Hogwarts, né? Esse espaço, assim, onde acontecem várias coisas icônicas, inclusive. A gente vai ter, se eu não me engano, quase todo ano vai ter uma coisa icônica acontecendo ali. É o hall, que é bem maior, inclusive, eu acho que do que aparece no filme, né? No castelo lá do filme. Que ele vai ter uma escadaria de mármore grande, que fica entre o salão principal, as escadarias... E, tipo, o quintal em si, né? Tipo, realmente a entrada, assim. Se eu não me engano, foi lá que o Moody faz o Draco virar uma doninha. Eu acho que no terceiro livro é por aí que o Harry e a Hermione se escondem. Isso, exatamente. Pra esperar o tempo, né? Pra coisa... Que eles escutam eles mesmos passando E também eles do escutam armário, eles né? mesmos. Isso. E quando é descrito que eles escutam uns barulhinhos de cascos, assim, entrando, tipo, deve ter ecoado até falar chega. Porque é mármore, né? Tudo mármore, pedra. E a Umbridge deve ter tido seu segundo derrame do capítulo. Nossa, imagina onde é que ficou o queixo dessa mulher nessa hora. Acho que ela deve ter ficado vermelha e começou a sair fumaça do ouvido dela. E o Dumbledore, gente? Vocês acham que ele escolheu o Firenze propositalmente? Eu acho que foi uma combinação, tipo, uma grande coincidência, assim, tipo, obviamente que se precisasse substituir, ele substituiria por alguém que consegue prever o futuro de fato, um dos centauros. Eu acho que o Dumbledore, ele talvez já tivesse um plano B pra caso praticamente qualquer professor fosse demitido. Porque ele sabia que a Umbridge estava fazendo as inspeções e tal, e, tipo, ele sabia que o Ministério ia meter... Agora, tipo assim, ele não conseguiu, entre aspas, assim, não conseguiu colocar alguém na posição de defesa contra as Artes das Trevas, olha a merda que deu. Então, eu acho que a coisa mais inteligente que ele podia fazer agora era ter um plano B pra todo mundo, né? Tanto é que o Hagrid tinha um plano B. E eu acho que também é pra aproveitar, acho que o Dumbledore não ia perder a piada, não, assim. Não que ele estivesse usando o Firenze como um peãozinho, alguma coisa assim, mas, tipo, é muito legal, acho que até pros alunos, assim, conviverem um pouco com alguém diferente, assim, sabe? Ter uma... Com certeza. Ainda mais nesse momento que a Umbridge tá tomando a escola, né? Com certeza. E eu acho legal também, porque assim, apesar da gente ter visto um pouco dos centauros lá no primeiro livro, né? A gente tem um pouquinho ali deles inseridos no plot, depois eles dão meio que uma sumida. E agora é um momento em que eles vão voltar a ser incluídos e meio que vai iniciar um novo arco, né, de inclusão dos centauros na narrativa, que mostra, assim, tipo, muito do respeito que eles têm pelo Dumbledore. E como que vai culminar lá no final, né, da série, com os centauros indo pra guerra também, né? Tipo, metendo as caras. E apesar deles falarem que essa guerra não é deles, né, eles vão meio que entender que é sim.
Uhum. Inclusive eu queria ter um pouco mais da inclusão dos centauros, dos elfos, das coisas na batalha final, sabe? Acho que eles são muito fundo. Mas a gente fala sobre isso no São final. mencionados, O que é mas eu acho que a esse ponto os centauros ainda não acho que não devem ter tanto esse respeito e admiração pelo Dumbledore, não. Se eu não me engano, acho que o Firenze, que inclusive é um outcast Exilado, proscrito. da tribo dele, que é quem tem. Acho que ele vai convencer os outros. Sim, sim. Aqui ele foi banido. Então ele até fala que ele não vai poder voltar pra Floresta Proibida. Invocado, né? Como é que deve ser essa questão? Porque imagina, você bane o centauro da floresta, ele fica suscetível aos trouxas acharem ele, e aí expõe o mundo bruxo, e enfim, deve ser complicado demais essa questão dos seres que têm consciência, né? E as suas interações com as suas sociedades e os trouxas. É por isso que a gente tem lendas dos centauros no nosso mundo. Porque algum foi expulso de uma floresta e foi visto. Algum foi banido Vazou. e foi parar em Londres. Exatamente. É o Madagascar dos centauros. Fiquem agora com uma mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores. A minha namorada terminou comigo só porque eu disse que ela era quase tão inteligente quanto ela era bonita. O que eu fiz de errado? A garota que eu gosto e stalkeio às vezes me encara e rosna toda vez que me pego olhando pra ela. Será que ela é uma lobisomem ou ela só está interessada em mim mesmo? A minha ficante às vezes pede pra eu beijá-la nos mamilos. Será que ela vai me deixar pra ficar com garotas? Ai, meninos, não sabem de nada mesmo. Mas é por isso que a autora best-seller Hermione Granger está lançando seu novo hit, o aclamado Não É Tão Difícil. Um guia ilustrado, passo a passo, de como entender as garotas. Para você que tem dificuldade em encontrar coisas tão difíceis como o sentido de perguntar se eu tô gorda ou o clitóris. Se prepare para ter um confringo na sua mente e entender finalmente o motivo de ela ter se levantado para ir ao toalete naquele fatídico date e de nunca mais ter voltado ou respondido às suas corujas. Ou por que você levou aquele tapa na cara ao elogiar as coxas roliças e suculentas da sua colega de sala. Agora você já sabe o que dá para aquele seu amigo ou namorado que vive se queixando que não entende as mulheres. Ele vai continuar sem entender, é claro, mas pelo menos vai ficar lendo ou vendo as figurinhas do livro ao invés de te enchendo o saco. Viu? Não é tão difícil. Nas melhores bibliotecas e livrarias. Mais um lançamento da editora City 12, a mesma que trouxe sucessos como Historinhas de Gigantes, áudio narrados por Rubio Hagrid. Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal. Bom, a gente então apoia as lojinhas que estão nos patrocinando. Tá sendo muito legal ter elas aqui apoiando o nosso trabalho. A gente gosta e apoia muito os empreendimentos bruxos. E é por isso que eles estão fazendo propaganda com a gente. Exatamente. A Lara, inclusive, foi a pessoa que experimentou a escolinha do Severo, né? Inclusive, vai até hoje. Sim, eu sou monitora lá agora. Olha aí, você pode ter aula com a Lara. E agora chegou o momento da gente pensar nas coisas ruins e tristes desse capítulo, que são bastante. O momento Avada Kedavra. Desculpa, Igor. Ai, Lai. Qual que é o seu momento, Avada? Eu sei que tem coisas tristes nesse capítulo, né? Inclusive sobre o Snape e tal. Mas eu não consigo dar uma Avada em outra pessoa nesse capítulo que não seja essa filha da puta da Umbridge, que é uma desgraçada. Que eu odeio. E é isso. Vou dar um bem no meio da testa dela. Apoiado. Vai ficar um raio. E o seu, Code? O meu Avada Kedavra é pra mim mesmo. Que esqueceu de escolher uma Avada Kedavra. Não, eu vou me autodar, vou me olhar no espelho que nem o Voldemort, vou dar uma Avada Kedavra na minha cara, porque eu ri muito alto na hora que a Umbridge fez a piada com a Trelawney.
Ai, Não, mas falando pior. sério. Falando sério agora, não vou fazer sacanagem, não. Eu acho que a coisa mais triste ou mais desoladora desse capítulo pra mim, assim, além do óbvio, né, que é a questão da Umbridge, etc., é o Harry olhar pro Snape desse jeito e ver que, tipo, aquela frase, né, ver que o menino que tava num canto sofrendo agora tá me olhando de cima, assim, como se... E de repente eu tô nessa posição, sabe? Acho que Ele é uma muito- vítima da sociedade, Cody. É. Não, exatamente, para essa configuração, né? Tipo, do fato de que o Harry, assim, consegue sair do Sim. ciclo do abuso e o Severino ficou preso nele até Severino. o seu último... Meu Até bebê. o seu último respirar. E é muito Tadinho. isso, né? Eu acho que na nossa vida, isso é uma coisa que dá pra gente trazer muito pra nossa vida. Acho que a vida não é justa, o mundo não é justo e a gente precisa mesmo que as pessoas próximas ou as próprias pessoas que sofreram, às vezes tomem um pouco dessa... percebam que elas precisam fazer parte, elas têm que ter a sua história editada por si mesmo, né? Claro que nem sempre depende só Sim. delas. Mas se você não sai desse ciclo, você Sim. vai... Enfim, só vai ter sofrimento daí em diante. Acho que a gente precisa trabalhar para que a gente tenha uma sociedade equipada para tirar as pessoas desse ciclo, né? E para que elas mesmas possam enxergar que estão repetindo isso e possam também querer sair, né? Tá aí a importância da terapia, né? E por falar em terapia, o meu avada é quando o Harry tá todo triste lá e ele fala assim que ele vai guardar aquele assunto no fundo da cabeça dele, mas que o fundo da cabeça dele não é mais o lugar seguro que já foi no passado. E eu fico tipo, oh, Harry, Dor. não sei como você se sente. Pois é, pesado, né? Então agora vamos limpar essa vibe pesada, vamos Ai, fazer um limpa, palo limpa. santo aqui. Limpa. E vamos pro nosso momento Expecto Patron. Code, qual que é o seu patrono? Bom, eu vou dar pra uma frase que eu acho que é uma das frases mais interessantes desse livro. A gente já falou sobre ela nesse episódio, que é o momento em que o Harry está putaço da vida com o Snape, dizendo que é o seu trabalho ficar sabendo o que os comensais fazem. E o Snape fala com todo orgulho: Yes, Potter, that is my job. Esse é o meu trabalho. Perfeito. E eu acho que é isso. É muito bonito, é muito lacrante, é muito Lacrante. bonito, é muito silencioso, é muito discreto, é muito contido e eu amei. E o seu, Lari? O meu patrono vai para uma cena muito triste que poderia muito bem ser uma avada, pelo que ela representa, mas para mim eu vou colocar como patrono porque é mais um tijolinho ali na construção do Snape, que é quando a gente vê essas cenas da infância dele, né? Que eu lembro de ler essas cenas muito extasiado, assim, tipo, meu Deus! Tô vendo uma coisa aqui que tipo, eu nunca imaginei que eu fosse ver sobre ele e tal. E eu acho muito legal. Como que isso também dá material pra gente pensar essas relações dele com o Harry e tal. Apesar de ser uma cena muito triste. E o seu, Luísa? A minha cena preferida é o Dumbledore chegando. Fala até que ele tá, tipo, recortado na luz, assim. Gente, tipo, ele é perfeito. Não tem muito o que falar do Dumbledore, a não ser ele é perfeito. É perfeito essa cena. E uma menção honrosa à própria Rowling nesse capítulo, que eu acho que ela tava muito engraçada nas coisas que ela fez. Tipo, as corujas pisando na manteiga. O Harry falando que preferia ser atirado da torre de astronomia. As tiradas do Harry no Snape, do Snape no Harry. Então, esses A são... Hermione, né, mandando os gêmeos estudar. Esse capítulo é muito gostosinho. E agora que a gente já tomou banho, tirou toda aquela lama, já tivemos alguns conselhos amorosos, desvendamos alguns mistérios e presenciamos a McGonagall e o Dumbledore tirando a Umbridge, a gente já pode seguir pro próximo capítulo, o capítulo 27, o Centauro e o Dedo Duro. Tchau! 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 Tchau. Pocotó. O dia vai chegar em que eu vou ser traduzida por algum desses humanos num Podcast. só meu. Muahahahahahahaha. Hahahahaha. Hahahahaha. Hahahahaha.
Ah, ah, ah.